Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, espero que vocês estejam me ouvindo bem, tá? Eu tô sem meu microfone, que ele estava falhando, já não estava funcionando direito, tá? Então eu vou tentar falar alto nesse vídeo, tá bom? Hoje, pessoal, nós vamos analisar um dos textos mais estranhos, sabe? Que é utilizado para dizer que Jesus é Deus e parte de uma trindade, que é Filipenses 2, 6, 7, tá? Primeiro eu vou ler o texto, depois nós vamos chegar a algumas conclusões, tá bom? Que fala assim: Ele, que é Jesus, estando na forma de Deus, não usou seu direito de ser tratado como um Deus, mas se despojou, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens e reconhecido em seu aspecto como um homem. Então eu estou usando a Bíblia de Jerusalém só para fazer a leitura, tá? Nós temos muitas problemáticas aqui, pessoal. Então, vamos começar aqui do princípio, estando em forma de Deus. Primeiro ponto, pessoal. Quem é o autor dessa carta? Essa carta é considerada uma pseudoepígrafe. Então ela não seria uma das cartas autênticas de Paulo, tá? Mas tudo bem, vamos lá. Ele fala que Jesus tinha forma de Deus. Ó, sendo em forma de Deus. É isso que o autor de Filipenses está dizendo, que Jesus tinha a forma de Deus. Vamos analisar o termo primeiro. O termo aqui em grego, pessoal, é morfé. Tá? Vou escrever aqui para vocês verem. Morfé. Em grego é assim. Morfé. Morfé, pessoal, em grego, é literalmente forma, aparência exterior, forma. Aqui, inclusive, é um rapax legomens, tá? Porque só aparece nesse versículo essa palavra e em Marcos 16, mas Marcos 16 a gente sabe que é um acréscimo da igreja. Ó, então é uma forma, é uma aparência exterior. Por exemplo, uma pessoa pode dizer assim: o meu filho se parece comigo, ele tem a minha forma, ele me puxou. Então isso que significa morfé. Então esse versículo é utilizado para as pessoas, alguns cristãos, para dizer que Jesus seria o próprio Deus. Primeira pergunta bem honesta aos cristãos. Primeira pergunta, bem honesta. De onde foi que o autor de Filipenses tirou que Jesus era a forma de Deus? Ele viu Deus? Se ele viu, então a Bíblia toda mente, porque a Bíblia fala que ninguém viu Deus. O próprio Jesus falou, ninguém jamais viu Deus. A Epístola de João fala o mesmo. Então, como ele sabe qual é a forma de Deus? Deixa eu até colocar aqui do lado. Qual é a forma de Deus? Deus é gordo, ele é magro, ele é bonito, ele é feio, ele tem um físico de atleta. Ó, qual é a forma de Deus? Deus tem o cabelo preto, tem o cabelo branco, Deus é africano, Deus é asiático, Deus é europeu. Qual é a forma de Deus? Porque se a Bíblia fala que ninguém viu Deus, e aí o autor de Filipenses fala que Jesus era a forma de Deus, é baseado em quê? Essa é a primeira pergunta. Então você tem na Bíblia uma pseudoepígrafe de um autor dizendo que Jesus tinha a forma de Deus. Então nós temos um problema muito grave aí, pessoal. Segundo, ser em forma quer dizer que é a mesma pessoa? Por exemplo, se eu falo assim, ó, meu filho se parece comigo, ele me puxou. Ele tem os mesmos traços que eu, meu filho parece comigo, ele tem a mesma forma, morfé que eu. Quer dizer que o meu filho sou eu, pessoal? Vocês que estão vendo esse vídeo, vocês têm filhos, a maioria. Os filhos de vocês não parecem com vocês? Sempre o filho puxa um traço do pai, da mãe, etc. Agora, significa que os filhos de vocês são vocês? Então, como que o cristão consegue ler um versículo desse e entender que Jesus é Deus, se o autor está falando que ele só tinha a forma de Deus? Tanto que o morfé aparece nesse outro versículo seguinte, ó, falando que ele assumiu a forma de servo aqui, ó. Mas se despojou, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. Então é a mesma coisa. Jesus tinha a aparência de um homem comum? Tinha. Osso, sangue, braço, mão, cabelo, boca, etc. Agora, se ele usa o mesmo termo para dizer que Jesus tinha a forma de homem, que ele se tornou semelhante aos homens, é o mesmo termo que ele usa para dizer que ele era semelhante a Deus. Aí eu pergunto, então todo ser humano é semelhante a Deus? Porque é isso que dá a entender, porque é o mesmo termo, morfé. Então, se Jesus se tornou morfé, aparência exterior de um escravo, de um servo, de um homem,
e ele era a forma de Deus, quer dizer que todo mundo tem a aparência de Deus. E aí, como é que fica todos aqueles versículos que falam que Deus não tem forma? Como é que fica Romanos, né, que Paulo fala que transformaram a glória incorruptível de Deus em forma humana? Paulo mentiu? Então só aí vocês veem que é uma grande bobagem, né, pessoal? O que acontece aqui é o seguinte, pessoal. Eu vou tentar explicar para vocês. Eu sempre achei engraçado esse versículo, inclusive, né, que ele fala que ele se despojou-se, né, que algumas bíblias traduzem como esvaziou-se. É como se Deus fosse um balão de gás hélio, né? Deus se esvazia e vira Jesus. Tem como um Deus se esvaziar, pessoal? Vocês conseguem perceber como isso tudo é absurdo? Desde que criaram essa bendita trindade, que não tem nem na Bíblia, criaram-se todos esses absurdos para sustentar a bendita trindade. Mas não continuam sendo absurdos. Vocês conseguem imaginar um Deus que se esvazia? Aí é complicado, né, pessoal? Eu vou explicar para vocês. Ali, ele faz um contraponto entre o termo Deus e servo. Porque Deus é superior e o servo é inferior, que obedece a Deus, tá? Aqui em grego acho que é Theos. Não deve ser assim em grego, mas estou de cabeça. E aqui é Doulos. Não vou lembrar como é que é Doulos, é que o Theos, acho que é o E é virado, acho que é assim, Theos. Então, vamos deixar para lá, senão vai atrapalhar o raciocínio do vídeo. Deixa eu pegar aqui o coisa, só um minutinho aqui. Tá? Então ele faz esse contraponto aqui, tá? Entre Deus e os servos. Só que tem um problema. Esse contraponto ele fica meio absurdo. Você comparar Deus, escravos, servos. Não faz muito sentido. Só faria sentido se ele estivesse usando Deus no sentido de autoridade. Tá? Aí seriam antagônicos, antônimos. Por exemplo, o patrão e o empregado. Faz sentido. Por exemplo, o dono e o funcionário. O dono do comércio e o funcionário. Aí faz sentido, é um bom contraponto. Agora, Deus e servo não faz muito sentido, porque senão dá a impressão que ele está comparando como se Deus fosse antagônico só a um servo. Mas Deus seria antagônico a todo ser humano, a um rei, a um governador, a um presidente, etc, etc, etc. Então, uma hipótese que eu levanto nesse versículo esquisito aqui de Filipenses é que o Theos seja um equivalente do hebraico Elohim. Como o autor está escrevendo em grego, ele pode ter usado um equivalente. Eu preciso comprar canetinha, acabei não comprando. Elohim. Tá aqui, ó, Elohim, tá? Em hebraico, tá? Então o que acontece? A palavra Elohim, que algumas bíblias traduzem como Deus, na verdade ela não é Deus. Que eu já falei algumas vezes para vocês, não tem a palavra Deus no hebraico. Já a palavra Elohim tem, porque Elohim significa forças, poderes. E Elohim é aplicado para quem na Bíblia? Para quem tem autoridade sobre alguém. Eu já mostrei para vocês, os juízes de Israel, eles eram Elohims, porque eles tinham autoridade sobre as pessoas, podiam julgar, podiam pôr na cadeia, podiam fazer tudo, então eles eram Elohims. Moisés foi chamado de Elohim por Deus. Por quê? Porque Moisés ia ter mais autoridade que o faraó do Egito. Moisés, tu serás Elohim perante faraó. Ou seja, ele ia ter uma autoridade maior que a do faraó do Egito, e assim por diante. Então o fato do autor ter usado Deus aqui pode ser o equivalente de Elohim, porque aí faz mais sentido entre quem tem autoridade, sempre autoridade dada por Deus, que nem Moisés, e o servo, o escravo. Aí você tem um contraponto que faz sentido, ó. Autoridade e servo. Então o que o autor poderia estar tentando dizer? Ele estava tentando dizer que Jesus, mesmo sendo em forma de um Elohim, ou seja, alguém cheio de poder e autoridade dado por Deus, ele não ousou usar essa autoridade. Deixa eu ler de novo aqui que vai ficar mais fácil. Peraí. Ele estando na forma de Elohim, de alguém com autoridade para exercer algo, propósito de Deus, ele não usou o seu direito de ser tratado como um Elohim, aí faria mais sentido, mas se despojou-se, tornando a forma de um escravo, de um servo, tornando-se semelhante aos homens e reconhecido em seu aspecto como um homem. Então, é isso que o autor está querendo transmitir, que mesmo ele tendo uma autoridade que foi dada por Deus, ele assumiu a forma de um servo, e não de um Deus, não de um Elohim. Abaixou-se, tornando-se obediente até a morte sob uma cruz. Então ele morreu como um homem. Por isso Deus soberanamente o elevou e lhe conferiu o nome que está em cima de todo nome. Ou seja,
O próprio Deus elevou Jesus, dando um nome acima de todo nome. Então, como que Jesus poderia ser o próprio Deus se ele foi elevado por Deus e ele teve que ser obediente até a morte? Ele teve que obedecer a Deus até a morte. Então é claro que aqui o autor não está falando que ele é Deus, só falou que ele tinha uma forma, uma aparência de Deus que pode ser só um equivalente do Elohim, de alguém que Deus deu autoridade para fazer uma missão. E ele foi obediente até a morte, e depois que ele morreu, aí sim Deus o elevou o seu nome sobre todo nome. Como é que um Deus ia ter que morrer, ser servo e depois ser elevado o nome? Não existe, pessoal. Então isso daqui faz muito mais sentido, de que o autor estivesse falando disso. Que Jesus, mesmo tendo tido toda a autoridade que Deus deu para ele, de fazer milagre, ressuscitar morto, curar leproso, etc, 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 ele assumiu a forma de um servo. E ele foi obediente a Deus até a morte. Se ele foi obediente a Deus até a morte, logo ele não é Deus. E se Deus elevou ele, ele não é Deus. E mesmo o texto aqui, mesmo mal traduzido, não está falando que Jesus é Deus. Está falando que ele tinha uma forma de Deus. Morfé. Isso significa que ele era Deus? Não. Até porque como é que o autor ia saber qual é a forma de Deus se a tradição judaica fala que Deus não tem forma? Então não é disso que o autor está falando. Ele está falando de autoridade. Ele faz um contraponto entre uma figura de autoridade e um servo, um escravo. Doulos em grego. É isso que ele está falando. Não tem nada a ver dizer que Jesus seria da forma física de Deus. Até porque Deus não tem forma física. Ele mesmo falou, não sou homem para que minta e nem filho do homem. Então Deus não tem forma física. Então esse morfé aqui em grego pode ser uma referência à autoridade que Jesus tinha. Tá bom? Tá aí, pessoal, um vídeo mais curtinho dessa vez. Dê um like aí, pessoal. O último vídeo teve pouco like, então o like ajuda a aumentar a atividade, alcance, tá? Ainda tem vários pontos ainda de versículos para analisar. É que eu estou indo aos pouquinhos, tá? Esse aqui, inclusive, eu coloquei porque um rapaz comentou aí num vídeo anterior. Então eu já pulei alguns tópicos e vim direto para esse aqui de Filipenses. Mas ajude aí, pessoal. Dê um like, comente, tá? O que vocês acharam. Quem não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho. Mesmo quem é inscrito, tá? Que o YouTube está bem bugado ultimamente. Obrigado aí por ter assistido. Paz a todos.